tenho certeza. É na tua beleza. Na minha beleza. Ah, uau, bonita. Você tudo bem? Muito guapa. Sim. Uau. Hoje é meu dia 21. Sabe que tu não me ajuda assim, né? Por quê? Porque daí tu chega assim com 21 dias e todo mundo tem que estar assim com 21 dias e eu faço como? Como? Porque daí todo mundo tem que estar assim. Sim, Tu não? não me ajuda. Porque daí qualquer um que fica inchadinho um pouquinho aqui, Tá inchadito aqui. o roxinho um pouquinho aqui, eu tenho que dizer, mas a usurpadora não ficou assim. Não. A segunda parte da história. E aí, gente? Voltar a mim, voltar a mim. É voltar a mim. A minha juventude. Troquei. Tá linda, hein? Arrasamos nessa, hein? Arrasaram vocês. Arrasaram vocês. De verdade. Adorei. Oi, meus amores. Aqui fica a Espanha. E aqui um doutor maravilhoso. Falta ainda Carmelo, outro doutor. Eles foram cúmplices desta transformação para mim. E eu me sinto um ser privilegiado. Estamos falando há um momento, antes de gravar, de los procesos de la vida, ¿no? Porque às vezes, en una situación como esta, que yo tomé la decisión de ir con los mejores. Yes. Pero hay varias situaciones que yo le quiero preguntar al doctor George. Que las personas hablan de Jorge, pero en latino decimos George. 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 Doctor George. De verdad yo me siento muy contenta y la verdad de esa mezcla que estamos hablando ahora, de experiencia, de tomar decisiones conscientes en el momento justo y de sentirse como mujer más plena que nunca. E isso eu agradeço muito a vocês. Ai, muito obrigado. De verdade. Eu fico lisonjeado por essa escolha toda. Porque essa harmonia é de adentro para fora. Exato. É toda uma situação física, orgânica, emocional, psicológica. Eu acho que, assim, tudo que tu tá falando é a mais pura verdade sobre o encontro que se tem entre a cirurgia estética, a busca estética, e aquele ser humano que te habita dentro. É aquilo que a gente estava falando sobre quem a Gabi, quem é que a Gabi hoje, madura do jeito que tá, da história que tu construiu, das coisas que tu buscou, de todo esse legado que tu deixa e que tu constrói dia a dia, e como é que tá do lado de fora disso? Tá compatível com essa maturecência toda que tu trouxe com a tua bagagem artística? E foi isso que tu veio trazer pra gente. Veio buscar ajuda para poder equalizar essas duas pessoas. E eu acho que a cirurgia, ela tem esse poder. E tu está desfrutando dele agora. Né? Tem uma coisa que eu e a Carmela falamos muito com os pacientes, que é o que vicia os pacientes no mundo da estética não é a cirurgia, o procedimento, é a sensação. Então essa sensação que tu está tendo agora é exatamente o que a gente busca trazer através do nosso trabalho. E eu acho que a gente conseguiu isso um bocadinho por aí, né? Muito. Muito demais, porque é muito importante a segurança e a confiança que a gente recebe dos doutores, dos profissionais, porque se não há essa segurança, porque temos que ser conscientes de ambos lados, como pacientes e como profissionais, porque se não temos consciência, a gente podemos ficar em cometer erros que não vão ser temporários, vão ser irreversíveis. Exato. Esse é um ponto muito importante. Em algumas situações, Gabi, as pessoas têm que passar por certas escolhas. E tu fez isso. Tu buscou certas escolhas no teu caminho. E tu viu que elas não te sanaram dentro daquilo que tu buscava. Então tu teve, no teu tempo, tu veio até a gente e a gente te trouxe as ferramentas certas para tu poder construir isso que tu está colhendo hoje, dia a dia. A gente está aí com algumas semanas de pós-operatório e tu já está deslumbrante, maravilhosa, já está cultivando o resultado. Eu não quero insuportável. Estou assim para olhar a verdade. Se uma coisa tem minha certeza, é na minha pele.
E é exatamente isso. A certeza da tua beleza é isso que a gente está encontrando agora. E a gente encontrou isso através de uma estratégia muito bem orquestrada, de uma aplicação cirúrgica muito bem feita, modéstia à parte, mas porque tu confiou na gente. E que vocês avaliaram no meu rosto? O ponto que mais trazia atenção para o teu rosto era a relação do que o tempo trouxe, ou seja, a queda normal que o rosto tem, uma perda de peso que tu teve também de uma forma bem importante, e isso também reflete na maneira como o rosto se comporta, e aí a gente vê a questão que o peso parece que se duplica nessas horas, por mais que a gente esteja falando só da flacidez. E também alguns processos anteriores, alguns preenchedores também que a gente teve que retirar na cirurgia. E isso tudo trouxe um peso que tu já não estava te vendo como a mesma Gabi de sempre. Né? E isso, para as pessoas normais, é importante. Muito. Mas para as pessoas que trabalham com televisão, é muito mais importante. Porque a tua imagem, ela não é uma imagem que passa num álbum de fotografias. Não. A tua imagem passa na televisão há mais de 30 anos. Então, tu vai te ver no passado, tu vai te rever, a tua imagem vai ser trazida pelas pessoas que são tuas fãs, os teus fã-clubes vão trazer isso para ti, as pessoas, principalmente aqui do Brasil, que te amam de paixão, vão te fazer rememorar várias coisas. E aí, o que tu sente nessas horas? E tu precisa te resetar. E olha, tá aí. É maravilhoso. É maravilhosa. O público também é maravilhoso. O público também. E vocês são maravilhosos. Eu me sinto muito contenta. Mas, lamentavelmente, eu não quero culpar a alguns médicos dos procedimentos que eu fiz antes. Porque, às vezes, somos enganados que falam que esos estimuladores de colágeno, que los bios, que el ácido hialurónico, y falan para gente así que eso no son, que son temporários, que isso vai sumir do corpo, que vai sair. A gente sabe que isso não acontece, né? Isso é acho que o ponto maior é sobre que promessas existem por trás desses procedimentos e como que eles chegam dentro de um consultório com o paciente. E aí, isso é desleal. A maneira como se coloca as soluções de procedimentos minimamente invasivos, que entram todos esses que tu falou, e de que maneira que eles não cumprem com o papel deles com o paciente. Me parece que a discussão maior que a Clínica Harmonia tem e levanta a bandeira dela é sobre isso, sobre a maneira como as pessoas acabam sendo enganadas diante de procedimentos que não trazem o resultado que se promete. E isso é uma coisa bem importante. Assim, não é que eles, de uma forma completa, não funcionem. Eles funcionam, mas eles têm seu lugar de indicação, assim como a cirurgia também tem. Então, se a gente fosse pegar a Gabi, a cirurgia, já no primeiro momento, né? Então, assim, isso, se a gente fosse retroceder alguns anos da tua vida, tenho certeza absoluta que essa indicação ainda estaria na mesa. Tá? Só ela se fez no tempo, que é o teu tempo. Não existe o tempo certo para isso. As pessoas sempre perguntam, quando que é o tempo certo de eu fazer? Cada um tem seu tempo de fazer a cirurgia. E as condições, muitas vezes, são individuais, são constitucionais, genéticas, muitas vezes são adquiridas. Perdi muito peso, não perdi. Eu fiz muito procedimento antes, não fiz. Meu rosto pesou. Eu fui tirar o preenchedor, parece que tudo descambou. Foi um efeito Cinderela essa experiência que eu tive. Como é que foi tudo isso? E aí, desfrutar de um bom resultado é o que faz a gente se motivar todos os dias. É o que faz os pacientes buscarem a gente. É sobre resultado. Né? E foi isso que tu tá de novo usando. E vocês conseguiram meu rosto granulomas. Ah, Isso que é?
Muito bem. O granuloma, na verdade, ele é nada mais do que uma reação tecidual a um dano, né? Então, o granuloma é uma reação, vamos dizer assim, anômala do tecido a alguma substância ou algum objeto. No objeto, a gente sempre vai falar de fios, a gente vai falar de traumas com cânula, a gente vai falar de tecnologias ou principalmente os bioestimuladores. Quando a gente fala de bioestimulador, o próprio nome já diz, ele é uma substância que causa um estímulo ao tecido vivo. E aí quando isso é mal usado, às vezes pode ser mal diluído ou mal posicionado dentro do rosto do paciente, pode trazer consequências muitas vezes que são irreversíveis. E muitas vezes também pode trazer uma limitação quanto aos resultados que eu posso trazer em alguns pacientes que estão buscando aquele resultado, porque aquilo pode trazer uma mudança anatômica que pode trazer em risco a viabilidade da cirurgia. E aí eu tenho que ter muito cuidado nessas horas e saber que cada escolha traz sim uma consequência. A questão toda é que muitas vezes esses procedimentos, as consequências não são visíveis. E aí o paciente acha que e aí quem descobre isso somos eu, o Marco, o Carmelo. Quem faz a cirurgia do rosto acaba dando de encontro com essas substâncias. E aí isso e o paciente está ali, dormindo, sedado, sob anestesia, confiando de que quem está lá atrás na cabeça dele trabalhando está fazendo o melhor para poder trazer o melhor resultado. Então às vezes acaba sendo algo que a gente guarda para a gente. Às vezes a gente grava, filma para mostrar às vezes para o paciente, ou até para documentar isso, mas é uma angústia que a gente acaba vivendo sozinho, porque é uma decisão que o paciente ali dá para a gente a responsabilidade de guiar ele naquele momento. Né? Quanto tempo foi a duração da minha operação? Quantas horas? A tua cirurgia ela levou em torno de 5 horas. Tá? Então, conforme eu fui avançando em alguns setores, tinha algumas áreas que eu tinha que dar mais atenção em função de alguns granulomas que tinha dentro do rosto, de alguns resquícios de procedimentos que foram feitos anteriormente e que eu tinha que ter muita atenção para poder estar aqui, sorrindo de forma simétrica, feliz, com edemas mais diminuídos, né? Então tudo isso é mais ou menos uma janela de tempo em torno de 3 horas e meia, 4 horas. Levou um pouquinho mais porque realmente, de novo, tem que dar um pouquinho mais de atenção, porque cada velocidade da cirurgia quem dá, costumo dizer com meus pacientes, quem dá a velocidade da cirurgia é o paciente. É a condição com que ele me traz, muitas vezes, as escolhas que ele fez no passado. E aí, aquilo tem que demandar mais ou menos tempo. Né? Doutor, muitas pessoas não entendem que é um lifting de plane. Isso foi o que me fizeram a mim. Porque é lifting de lifting. Qual é a diferença? A diferença é que a abordagem técnica dessa cirurgia pode ser feita de diferentes maneiras. Né? Então, assim, ou a gente pode simplesmente trazer o tecido e puxar o tecido sem movimentar ligamentos, sem entrar num plano profundo da face, simplesmente manipulando a estrutura que o paciente vê cair. Então, aquilo que o paciente vê projetar aqui embaixo na mandíbula, ou até mesmo o sulco, que os pacientes reclamam muito, isso é nada mais do que uma estrutura da face que está projetada e cair. É ela que manda na cirurgia. Então, eu ou simplesmente puxo, ou às vezes eu posso tirar um pedaço e puxar novamente por cima daquele setor, ou eu faço uma técnica chamada deep plane, que é uma maneira de abordar isso, que envolve um plano profundo, muito mais delicado, muito mais complexo, onde eu tenho manipulação de ligamentos, onde eu tenho estruturas mais nobres do rosto, que eu tenho que ter conhecimento anatômico, ter cuidado para ir poder reposicionar. E muito da naturalidade dos processos, das recuperações muito positivas que os pacientes têm, estão condicionadas, sim, a uma técnica mais
complexa, que é a técnica do evolucionada, não? Sim. Muito mais. Sim, bom. Que antes, porque supostamente antes solamente era pele. Exatamente. E agora vocês indicam reposição a músculo. Não? Exatamente. A gente atua exatamente no fator que faz o rosto cair. Né? Então, assim, a durabilidade também fica condicionada. Existem algumas discussões científicas que falam que isso é uma questão muito individual e depende da habilidade de cada profissional ou até mesmo da escolha para cada caso de rosto. Isso realmente a gente tem que individualizar. Mas se tu fosse me questionar que tipo de técnica que eu uso nos meus pacientes, ou que a Clínica Harmonia usa nos pacientes dele, 100% é de pele. Então, todos os pacientes a gente executa esse tipo de técnica porque a gente acredita que a manufatura dela traz resultados mais interessantes e a gente consegue trabalhar de uma forma mais completa e mais necessária para cada caso de pacientes que a gente tem aqui. Então, sim, Deep Plane parece hoje que é o carro-chefe da cirurgia estética da face, junto com a cirurgia endoscópica para trabalhar sobrancelhas e tudo mais. Então, é tudo um conjunto de obra para a gente poder trazer resultados como esse teu que tu está desfrutando agora. E qual atualmente são os estándares de beleza? Muito bem, eu acho que os estándares de beleza hoje é mais ou menos o que a mama sofreu alguns anos atrás. Né? Antigamente a mama tinha uma projeção literalmente maior, que era a questão do uso do silicone e tudo mais. E a gente vê que um movimento que aconteceu já há alguns anos é a questão das mamas serem menores, mais naturais, serem mais próximas do tecido normal da mama feminina. Tirar aprendimentos, essas coisas. E isso veio para o rosto, consequentemente. Então a gente vive uma era onde os relênios são muito difundidos ainda, porque eles são mais facilmente aplicáveis, uma gama de profissionais consegue fazer isso mais nos seus consultórios, e isso acaba sendo mais atrativo porque é muito mais rápido para o paciente em termos de recuperação, às vezes de resultado, às vezes. Mas o que acontece hoje é que o padrão de beleza é de que a gente está retornando a um estado onde os volumes já não fazem parte da solução total dos problemas. A naturalidade com que o rosto tem que ter é aquela coisa, o bonito passa desapercebido, a gente sempre fala isso para os nossos pacientes. Então, os padrões é de que nada no rosto pode ser gritante. Sobrancelha tem que estar adequada, desenho dos olhos, na beleza feminina, isso é a coisa mais importante. Equilíbrio entre linha mandibular, pescoço, lábio. Então, tudo é um conjunto. Então, o padrão, hoje, se eu fosse dizer qual que é o padrão de beleza hoje, é o que a gente fala sobre naturalidade. É aquele rosto que é mais compatível com o que o paciente, com a idade que o paciente tem, e que as coisas estão bem cuidadas e bem organizadas. Voltar à essência natural. Essência natural, exatamente. Dr. Jorge, que opina você, com todo respeito, de algumas pessoas que opinam de você não quer envelhecer com dignidade? Você que opina disso? Muito bem. A gente estava conversando sobre isso. Eu acho que envelhecer com dignidade é muito uma questão de tu achar a melhor maneira de tu ser feliz. Envelhecer com dignidade é tu poder andar no teu caminho da tua vida, seja da idade que tu tiver, e tu poder te reconhecer, e tu poder te valorizar, e tu poder viver a vida. Se isso te impede, se esteticamente tu te impede, vá buscar soluções para isso. Vá buscar maneiras de tu poder se sentir confortável e saber que a pessoa que tu olha no espelho é aquela que vive todos os dias, que te dá motivação para tu acordar, que te dá motivação para tu fazer o teu trabalho, que te dá motivação para tu poder viver a tua vida de forma digna. A questão aqui não é sobre como que tu aparenta, mas sim exatamente sobre dignidade. Agora, isso não te dá o direito de dizer como as pessoas têm que viver a vida delas. E envelhecer com dignidade não é necessariamente envelhecer de um jeito inerte, assim, com rugas. Tem gente que vai gostar disso. A gente não sai por aí com um letreiro dizendo para as pessoas
que elas não têm que ter, o que elas têm que ter. Mas o ponto é que elas também não podem dizer sobre aquilo que algumas pessoas que têm diferentes níveis de vaidade, me parece alguém aqui que tem muita vaidade, vibra dessa forma. E se tu é feliz dessa forma, Gabi, que tu seja assim. E que esse tipo de pessoa seja só mais uma que passa, porque ela não vai fazer parte da tua vida. Ela não vai bater palma para onde tu for. E a gente tem que estar cercado de pessoas que batam palma pela gente e vibrem também da mesma forma. Então, envelhecer com dignidade, cada pessoa tem que achar a sua própria maneira. E não achar o que os outros têm que fazer da maneira como elas acham. Já começa errado por aí. Então, cada um tem que ter a sua maneira. E se isso significa tu buscar tudo isso que tu buscou até quando acabar a energia desse corpo, que seja assim. Porque essa é a tua maneira de viver a vida e ela tem que ser respeitada por causa disso. Eu respeito a vida de os demais, porque eu acho que el respeto a las demás pessoas é dignidade. Isso. Muito do que acontece hoje, que eu vejo as pessoas acabam perdendo a sensibilidade. A empatia. Isso. É sobre entender que cada um tem a sua individualidade, as pessoas têm cada um seus sentimentos e a gente tem que saber respeitar isso. O conforto que se tem através de uma rede social é de que a tua crítica não te gera repercussão absolutamente nenhuma quando tu faz. Não. Mas às vezes ela pode gerar sérios danos para quem recebe. Então, esse equilíbrio que tem que ter sobre entender o que está fazendo aquela pessoa que está sentada, se expondo, falando sobre as próprias dores, que seja por causa meu rosto está caído, isso está me incomodando. Na lei do espelho também, as peças. E aí, a maioria dos conflitos que acontecem sobre isso, Gabi, não tem nenhuma câmera filmando. É tu e o teu espelho. E esse é o teu maior algoz. Esse, às vezes, é quem mais pode fazer tu cair no caminho. Porque é a tua crítica sendo maximizada por outras pessoas. E isso não pode, a gente não pode deixar isso acontecer. As pessoas não podem deixar. E aí quando a gente, por exemplo, coloca de uma forma muito espontânea, através dos nossos pacientes que se dispõem a falar, é porque elas estão abrindo a particularidade deles para que mais pessoas simpatizem, se entendam que tem mais pessoas que também buscam soluções como eles e que isso tem que ser respeitado. Acho que a dignidade ela tem que ser recíproca. Recíproca, exatamente. Então, é digno de quem busca soluções e também seja digno de quem se sente no direito de criticar. Então, e que ela tem medo a envelhecer. Fazem tanta coisa. E aqui está forte emocionalmente, psicologicamente. Porque muitas pessoas han tomado a mala decisão por não estar forte de suicidar-se, você fala igual, não suicidar-se, de quitar sua vida. Exatamente, isso é muito perigoso, isso é um problema de saúde pública. E não que seja por causa das rugas, mas por causa da sua própria autoafirmação. E aí, quando a gente abre a porteira das críticas, às vezes a gente pode deixar o nosso fio de vitalidade se esvair, e aí, às vezes, esse caminho pode ser uma opção e ele nunca pode ser uma opção. Né? Então, assim, o que eu acho que as pessoas têm que fazer é buscar a sua própria felicidade e deixar as pessoas viverem na sua individualidade, mas sempre respeitando até onde elas podem ir. Né? A liberdade não é sobre tu fazer o que tu quer, mas sim respeitar o limite das pessoas que são diferentes de ti. Armonía. Ajá. Armonía en todos los sentidos. Y aquí yo llegué, obligada a mi Dios, con los mejores. Yes. Yo me siento wow, yo me siento más plena, con maduridad, con conciencia. Quiero crear conciencia de toda esta situación. Y yo estoy muy agradecida con todo mi corazón para siempre. Y voy a estar eternamente agradecida con usted. Ay, qué legal. De verdad. Maravilhoso. Porque yo me olho no espelho e sinto que eu voltei à minha essência
natural que antes de la usurpadora. Ajá. Claro, eu tenho 52, cuando yo hice la usurpadora fue hace 33 años detrás. Pero yo me siento mejor que nunca y eso lo agradezco a vocês. A harmonia é muito importante, psicologia, lo que você expresa, como se siente por dentro, crear conciencia y ficar con los mejores profesionales. Yo me siento muy bien. No me arrepiento de nada porque Ai, que bom, graças yo no a Deus. vivo del arrepentimiento, yo vivo de los aprendizajes. Mas E aprendi muito com vocês. olha só, linda desse jeito, arrependida só de não ter feito antes, eu acho. Sim. Legal! Amo você, muito obrigada. Tá linda, maravilhosa. Obrigada. Gaby, ¿por qué decides compartir esta historia en este momento? Porque el silencio puede ser una forma de complicidad. Y yo no vine a este mundo a callar lo que puede ayudar a otros. Procesé mi situación en privado y tomé la decisión muy importante. Pero esa decisión la tomé desde la conciencia, no desde el dolor. Porque si mi historia puede ayudar a otros, entonces tiene un gran propósito.